querido Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos juntos para aprendermos mais de Ti. Pedimos neste momento a unção do Espírito Santo, que nos direcione, nos dê discernimento e sabedoria diante de tudo aquilo que nós vamos aprender. E que o Senhor possa usar a Carol com o Teu poder, através das Suas palavras, de forma clara, de uma melhor maneira que todos nós possamos aprender. Te agradecemos por todos esses privilégios, todas essas oportunidades que nós temos tido, de conhecer mais e mais o que o Senhor espera de nós nesses tempos que nós estamos vivendo, solenes tempos. Essas bênçãos te pedimos no doce e querido nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oração. Bom, gente, vou compartilhar um PowerPoint com vocês. Eu sei que não é o ideal, mas eu não tenho quadro, então acho que assim vai ser mais fácil para todo mundo poder visualizar. Então, vou compartilhar a apresentação. Aqui, beleza. Então, gente, basicamente, eu acho que a gente vai fazer uma revisão desses Vespers da anciã Terry, que começaram que ela fez no ano passado, na verdade. Mas eu acho que esses temas são tão bons e tão relevantes para a gente hoje que eu quis revisar com vocês. Espero que vocês tenham começado a ver. A gente já começou a colocar alguns, na verdade a Barbie subiu já todos os vídeos dessa série que ela estava fazendo, tá? E tá lá disponível já no livrinho, e eu acredito e espero que vocês já tenham visto para aproveitar isso, né? Então, o que eu pretendo fazer hoje? Eu pretendo fazer uma revisão da parte 1, 2 e 3, né? A Torre de Babel, riscos catastróficos globais e longo prazismo com vocês. E, claro que não, de maneira nenhuma, substitui, né, ver os vídeos, se aprofundar, isso aqui é somente uma revisão passando por cima para a gente poder compartilhar o que a gente estudou, o que a gente viu, tá bom? E para aquelas pessoas que não viram ainda terem uma ideia, como uma introdução para esses temas, beleza? Então, Então, aqui ela começa falando, né, de por que a gente está, por que nós vamos falar sobre o ateísmo, né? Nos Vespers que a anciã Tess fez, né, em 2022, ela começou a falar sobre um pouco de ateísmo, dessa trindade, né, do ateísmo Nova Cruzada, o novo ateísmo, ela falou desses 4 cavaleiros. E só um momentinho aqui. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp para não incomodar. Ixi. Sobre esses 4 cavaleiros, né, do ateísmo. Enfim, a tese ela começou a falar sobre isso, né? Então, por que a gente está falando sobre ateísmo? Alguém pode ler essa passagem do Grande Conflito 603.2, por favor? Posso ler? Pode, por favor. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. Uhum. Então, aqui, a Ellen White, ela está falando sobre a condição do mundo religioso,
E eu trouxe esse texto, né, também citado pela Terry, porque aqui a gente vê essa chave, né, de que Babilônia é constituída por várias organizações. Isso aqui é uma revisão, a gente já viu isso muitas vezes, mas é sempre bom lembrar, né, para ficar claro, para a gente ligar os pontos. Então, Babilônia está constituída por várias organizações. Então, alguém poderia me falar quais são as 3 grandes divisões, segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, que a gente tem de Babilônia? Então, vou A besta, perguntar. a besta, o Aham. dragão e o falso profeta? Isso, exatamente. Dragão, besta e o falso profeta. E tá, e se a gente fosse aplicar essa besta, dragão e falso profeta, quem que você colocaria? Como você especificaria essas 3 divisões? Quando a gente fala de dragão, a gente está falando de quê? Quando a gente fala de besta, a gente fala de quê? Quando a gente fala de falso profeta, o que é? O dragão, lembro que a gente se referia a paganismo, no caso. Sim. O que mais? E a besta? E a besta era o papado, acho que a gente falava, não sei. Uhum. E o falso profeta? Dos Estados Unidos. Sim, e tem outra aplicação para o falso profeta, assim, falando de religiões? Protestantismo. O protestantismo, exatamente, gente. Então, isso é uma coisa que já está bem estabelecida nos nossos estudos, né? De que o dragão, ele se referiria ao espiritualismo, a besta ao catolicismo e o falso profeta ao protestantismo, se nós fôssemos falar em termos de religião, né? O espiritualismo basicamente engloba tudo, né? A gente viu alguns estudos que a Terry fez, inclusive, sobre a Torre de Babel, não esses, mas outros anteriores, que ela fala sobre o espiritualismo, como diversas religiões, toda uma miscelânea de coisas que pode ser, né? E aqui o Pedro tinha falado também sobre a besta sendo o catolicismo, né? A gente sabe que também uma ilustração de Apocalipse para dragão e besta a gente tem, Roma pagã e Roma papal. A gente mostrava, né, como o contínuo significava paganismo através desse texto que mostrava que o dragão tinha dado o seu poder à besta. Lembram? Então, a gente vê aqui, então, o paganismo, né? Ou seja, espiritualismo, uma miscelânea de tudo, um conjunto de várias coisas. O catolicismo, Roma papal, como sendo a besta, e o falso profeta, como protestantismo. Então, eu vou colocar aqui menorzinho, né? Isso aqui são coisas só para a gente lembrar. Então, aqui a gente tem o paganismo, né? Então, se a gente colocasse aqui numa linha, e se a gente fosse falar dos 2520, né? A gente vai ter aqui que esses 2520 começavam em 723, né? A grosso modo, tem 2 datas, mas começavam em 723, 1260 anos de opressão pelo paganismo, e depois de 538 a 1798, 1260 anos de opressão pelo papado, né? Então, a gente colocava o contínuo bem aqui, né? Foi tirado o contínuo e posta o quê? A abominação desoladora, né? Tá todo mundo seguindo? Vocês estão lembrando? Se não, podem falar no chat que a gente... Sim. Sim, né? Beleza, claro. E, então, só que tem coisas que a gente conseguiu entender, né, sobre o contínuo, e achei bem legal ela falando sobre isso nesses Vespers. Não sei se alguém viu
Que visão diferente havia? O que ela traz? O que ela fala sobre o contínuo? O contínuo, talvez não seja uma visão tão diferente assim, mas o contínuo, ele se resume a ação dele se resume a esses 1.260 anos? Entre 723 e 538? O que é que vocês acham? A sua própria palavra, né, indica de alguma forma de que ele está sempre aí, presente. Exatamente. Quando esse contínuo foi tirado para ser colocada a abominação desoladora, qual é a descrição que Ellen White faz disso? Acho que ela fala que troca de manto apenas, não sei se é essa imagem que ela usa essa palavra. Sim, é uma ilustração bem boa que você falou, Gabriel, porque ela fala que recebeu uma roupagem sacra, né? Só que, na verdade, continuava sendo o mesmo paganismo, sendo o mesmo espírito, né? E em outras aplicações, né, leituras da Bíblia, interpretações, e mesmo textos de Ellen White, se diz que tanto essa Roma papal que estava surgindo, como a Roma pagã, estavam simbolizando, né? A Roma pagã era o dragão, só que a princípio, isso na verdade está falando do próprio Satanás e como a mentalidade de Satanás estava presente, né, aqui nessa ilustração. E a gente vê que também isso também se demonstra, essa mentalidade também está aqui na Roma papal, ou seja, basicamente porque eles estão englobados por uma mesma coisa, que é Babilônia, né? Fazem partes diferentes de uma mesma instituição que é Babilônia, né? É como se fossem membros da mesma família, ou, na verdade, filhos, né? Da Babilônia. Assim a Terry dizia em outros estudos, né? De que são filhos, você consegue ver a semelhança dos filhos com os pais, né? Você sabe de quem são filhos, e eles herdam coisas de seus pais, mas são diferentes, né? Tem interesses diferentes, esferas de atuação diferentes, enfim. Então, aqui a gente sabe que quando esse contínuo que foi tirado, essa palavra, na verdade, tirado, significa o quê? Exaltado, elevado. Exaltado, exato. Então, foi exaltado, foi levantado, ou seja, permanece. E a gente sabe, então, que a gente pode, então, trazer o contínuo para cá também, né? Ele foi exaltado. E a gente sabe que esse contínuo, ou seja, essa mentalidade que vem com Babilônia, né? Tudo o que a ação, né, do reino de Satanás, ele não estava só aqui, inclusive se estendeu para depois de 1798, em outra forma. A gente vê também como foi o papel do protestantismo nessa história a partir de 1798, né? E a gente também vê, antes disso, também os efeitos e as ações do reino de Babilônia. Se eu consigo dar aqui. Então, aqui, basicamente, eu tinha colocado esse texto aqui, de que ela cita, né, sobre o Egito, né, o Egito sendo o rei do sul, que também, esse texto aqui de Ezequiel mostra como ele se engrandece, mostra como ele está se auto-exaltando, então é esse mesmo sentimento contínuo de Babilônia. E depois também o protestantismo, enfim, ou seja, e a gente pode traçar, inclusive, lá no céu, tudo isso vem de Satanás, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque para cada uma dessas diferentes dispensações, desses diferentes períodos, houve uma roupagem diferente para o que seria o agente de Satanás nesse momento, né? Sempre houve uma roupagem diferente. Hoje, o que a gente
olha para trás e a gente vê, sei lá, o papado reinando, né, lá na Europa, parece uma coisa assim maluca, mas para eles era como toda aquela magnificência. Se a gente entra numa dessas igrejas, né, daquele período, a gente vai ficar encantado com aquela grandeza, com todo aquele poder que realmente fazia muito sentido na cabeça das pessoas. E, obviamente, para cada uma desses diferentes enganos que aparecem nos diferentes períodos, sempre havia pessoas que não estavam de acordo, pessoas que conseguiam enxergar que tinha alguma coisa ali que estava errada, né? Então, é isso. E a gente vê hoje que não é que a gente tem, por exemplo, o catolicismo ou somente o protestantismo, a gente vê todos esses filhos de Babilônia que estão coexistindo no momento e que estão agindo e fazendo enganos diferentes para diferentes tipos de pessoas. Certo? Tem algum comentário até aqui? Alguma coisa, alguma pergunta? Algo que vocês queiram comentar? Não, né? Então, tá. Então, assim, esse engano próprio para cada período da história, né, traz consigo mudanças que parecem socialmente aceitáveis para diferentes grupos de pessoas, né? Então, aqui, tá. Então, aqui a gente tem, olha onde é que está o ateísmo. O ateísmo, então, ele entra nesse grupo do espiritualismo, nessa miscelânea de coisas, certo? Faz parte disso, né? A Terry, ela fala sobre a Torre de Babel, certo? E a gente viu, né, nesse estudo, de que, assim, o que motivou as pessoas a construírem essa torre? Primeiramente, quem eram essas pessoas que estavam construindo essa torre? Quem pode me dizer? A descendência, né? A primeira descendência dos sobreviventes do dilúvio, imagina. Sim, todos eles? Nimrod, Uhum. Sim, aqueles que não estavam mais acreditando no Deus verdadeiro. isso, José. Então, houve uma divisão, né, dentre aqueles que eram descendentes dos sobreviventes do dilúvio, e alguns deles foram para a planície de Sinear para poder construir essa torre, porque eles não estavam de acordo, estava sendo opressivo para eles viver com pessoas que criam no Deus verdadeiro. Então, eles decidiram se separar, né? Deus tinha dito também que Deus tinha mandado para os descendentes do dilúvio, tinha dito aos descendentes do dilúvio que eles deviam se espalhar pela terra e se multiplicar, e eles não queriam. Tinham pessoas que não queriam fazer isso, tinham pessoas que não estavam de acordo, então eles foram construir essa torre, certo? Gente, são coisas que vocês já sabem, tá? Só contextualizando aqui. Então, foram essas pessoas que foram construir essa torre, né? Mas vamos ler aqui um texto rapidinho. Quem pode ler para mim esse texto de Patriarcas e Profetas, 76.4? Posso ler. Os moradores da planície de Sinear não criam no conceito de Deus de que não mais seria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. E seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Elevando a construção a uma altura muito maior do que a foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda possibilidade de perigo.
e como pudessem subir a região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo o empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Então, quais eram as finalidades desses construtores com a Torre de Babel? Qual era o intuito deles? Se colocar acima, né, de qualquer possibilidade de perigo, poder descobrir as causas do dilúvio também e ter ser um centro, ou seja, uma marca de glória para toda a terra. Não sei se disse aí nesse texto, mas tem algum que também comenta. Exatamente, perfeito. Então, tudo que você disse aí perfeitamente, Lara. Então, para se certificar da causa do dilúvio, uma maneira de autoexaltação para sua própria glória, né? Garantir a segurança. E se a gente for estudar mais a fundo, também seria uma contrafação do santuário que estaria ali no meio do povo de Deus, para que eles fossem justificados. Seria como uma falsa maneira de justificação, né? Então, percebam também que quando a gente fala que lembrem-se também de que Babel é como um modelo, né, de Babilônia, mais uma história paralela para a gente entender mais sobre Babilônia. E a gente viu aqui nesse texto que a Lara leu que havia pessoas que criam no Deus, em um ser supremo, né? E em outros textos mostra assim, de que havia outros que rejeitavam totalmente a existência de Deus, certo? Então, existiam aqueles que estavam em rebelião, ou seja, que não queriam obedecer, e existiam aqueles que não acreditavam de maneira nenhuma, ou seja, a gente vê que são grupos diferentes que constituem Babel, da mesma forma que aqui em Babilônia nós temos grupos diferentes. Então, por isso que a Terry, ela vem mostrando e falando sobre o ateísmo, porque é um dos enganos que a gente tem hoje em dia. E a Tess também falou sobre o novo ateísmo, que é uma roupagem diferente do ateísmo, quem são as pessoas que compõem esses grupos e tal. Mas é interessante e eu quero que a gente mantenha em mente quais são esses intuitos que a Lara disse, né? De tanto de autopreservação, garantindo a nossa segurança, da gente se certificar das causas desse dilúvio, que seriam correspondente a uma ciência na época deles, né? E a autoexaltação, autojustificação, autopromoção, certo? É isso. Então, outra coisa aqui de que... Tá. Uma outra coisa de que a Terry fala nesse estudo é tentar fazer com que eles se coloquem com a mente de quem não acredita em Deus, certo? Se você não acredita em Deus, se você não tem uma crença de que haverá um mundo melhor depois, de que essa terra vai ser destruída, de que vai haver a volta de Jesus, enfim, você vai tentar encontrar, né, respostas para o futuro, para o presente, para o passado, enfim, vai ter uma interpretação de como as coisas são, de por que nós estamos aqui e tal. E ela vem mostrando de que, para a teoria evolucionista, geralmente as espécies de mamíferos, eles vivem cerca de 1 milhão de anos na Terra e são extintos. E que deveríamos levar em consideração de que os seres humanos já estão na Terra vivendo há 300 mil anos, por isso nós teríamos ainda uns 700 mil anos pela frente para viver. Por isso que eu coloquei aqui 300 mil anos de que os seres humanos estariam vivendo na Terra, mais 700 mil anos que temos adiante. Então, você pensando, né, na evolução, olhando para todas as espécies que nós temos por aí, você deveria levar em consideração a possibilidade de extinção humana, que é inevitável. Todos os outros mamíferos estão sendo extintos. Quantas espécies já morreram? Onde estão os, sei lá, os dinossauros? Então,
essa possibilidade de extinção humana é totalmente presente, né, na vida dessas pessoas. Então, eu peguei aqui um print do Wikipédia, né, a extinção humana, ou extinção da humanidade, também conhecida como onicídio, é o fim hipotético da espécie humana devido a causas naturais, como o declínio populacional, devido à baixa fertilidade. Isso é uma possibilidade, mas a gente vai ver que dentro do movimento que a gente vai estudar e que a Terry está mostrando, na verdade... não, esquece o que eu falei. Devido a causas naturais, como declínio populacional, impacto de asteroides, vulcanismo em larga escala, ou causas antropogênicas. Enfim, são várias causas, né? Eu lembro que a Lara até fez um estudo sobre isso, né? Sobre essas causas de possível catástrofe global que levariam à extinção humana. Vocês podem me falar de causas, outras causas? Eu acho que vocês já falaram isso outra vez, que poderiam causar essa extinção humana, que são levadas em consideração por essas pessoas. Supervírus. Supervírus, que mais? Uma delas é, a gente estava falando isso do Gabriel em relação à inteligência artificial autogenerada, uma coisa assim. Aham. Armas nucleares, como está aí no Wikipédia. Isso, armas nucleares que causariam um inverno nuclear. Que mais? Uma mudança climática que sai do controle. Que mais? Eu acho que a final que eles têm, que daí seria realmente a extinção, que daqui a alguns bilhões de anos, seria o aumento do Sol, né? O Sol se tornaria uma gigante vermelha, e daí não seria inviável viver na Terra. Exatamente, sim. Mas isso levaria, tipo, 1 bilhão de anos para acontecer, né? Enfim, são todas essas possibilidades que poderiam levar à extinção humana, certo? Então, assim, quais são os mecanismos de segurança usados para lidar com essas ameaças? Levando em consideração que a gente está fazendo a comparação com a Torre de Babel, né? Na Torre de Babel, a grande catástrofe global que aconteceu foi o dilúvio, que devastou toda a Terra. Então, eles estavam construindo a torre também como um mecanismo para se proteger de uma possível catástrofe global, né? Então, quais seriam hoje os mecanismos de segurança usados para lidar com essas ameaças? O que vocês acham? Pode falar que, se vocês souberem a resposta, é uma revisão desses estudos dos Vespers. É a fuga para Marte, né? Uma das tentativas de sair disso. Ok, a fuga para Marte poderia ser uma possibilidade, né, para lidar com essas ameaças. Tipo, tá dando tudo errado aqui na Terra, então bora fugir. O que mais? Ó. Eu acho que Vamos lá. tecnologia, né, ciência são assim, aí onde se deposita grande esperança. Exato, sim, com certeza. Tá. Então, a gente tem que levar em consideração de que essas pessoas estão olhando para o mundo de uma maneira evolutiva e a gente tem esses dois diagramazinhos que vamos olhar para eles aqui, né? Será que alguém poderia me dar a interpretação desse primeiro gráfico? Alguém que tenha visto os primeiros Vespers? O que é essa ampulheta aqui, grande? Ó,
essa ampulheta contém, né, esses grãos de areia. Esses grãos que estão aqui em cima são a população viva que nós temos hoje na Terra. Esses grãozinhos que estão chegando representam as pessoas que estão nascendo. Esses grãozinhos que estão caindo representam as pessoas que estão morrendo. E esses grãos são as pessoas que vivas na Terra que já morreram, ou que já estiveram vivas em algum momento, que morreram, pessoas que já estiveram na Terra, mas que já não estão mais entre nós, certo? Então, aqui, humanidade hoje e o passado da humanidade, certo? Cada grãozinho desse que está caindo aqui representa 10 milhões de pessoas. E aqui, quando foi feito esse gráfico, tinha 7 bilhões 950 milhões de pessoas vivas, certo? Aqui nós temos as 140 milhões de crianças que nascem todos os anos e 60 milhões de pessoas que estão morrendo todos os anos. E aqui eles mostram como já 109 bilhões de pessoas já viveram e morreram, certo? Cerca de 10.900 grãos de areia. Então, você vê assim como que você tendo essa visão de mundo, você vai enxergar como é insignificante um número de 10 milhões de pessoas, né? Como é insignificante inclusive a quantidade de pessoas que existem vivas na Terra hoje, né? Mas se eu dissesse que, por exemplo, veio um grande terremoto e matou 10 milhões de pessoas no Brasil, o que a gente ia pensar? Que isso é uma coisa assim, né? O que vocês pensariam? Apocalíptico, no mínimo. Exato, né? Uma catástrofe horrível, sem falar em todas as implicações que isso teria. Imagina, com 10 milhões de pessoas mortas, a probabilidade dentro do Brasil, a probabilidade de você conhecer alguma dessas pessoas é muito grande. Isso causaria certamente um impacto, tanto econômico quanto emocional, impactos sociais, enfim, é uma coisa realmente muito grande, mas tendo essa visão como eles têm, 10 milhões de pessoas não são absolutamente nada, né? E a gente tem aqui um outro gráfico também para representar. O nosso potencial futuro é vasto. Então, aqui eu acho que seria melhor, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui na internet. Vocês estão conseguindo ver minha tela da internet ou somente a que está a da apresentação? Acho que só da apresentação da Tá. Humanity ao Potential, né? Uhum. Então, eu vou... colocar aqui. Ó, vocês estão vendo eu aumentando a tela aqui? Sim. Beleza. Então, aqui, nosso futuro potencial é vasto. Então, olha só o tamanho desse gráfico, né? E a gente tem aqui que cada triângulozinho representa todas as pessoas que estarão... Pera. Não tô vendo o vermelho. Do lado da primeira linha está dizendo a quanto se refere. Pode falar. Cada linha se refere a 500 bilhão de pessoas. Cada linhazinha. Aqui, encontrei. Então, aqui vocês conseguem
ver, né, a enormidade de todas as pessoas que eles estão esperando que nasçam, né? Olha aqui, 100 trilhões de pessoas nos próximos 800 mil anos. Certo? Beleza. E Então, em cima fala também que quase 8 bilhões de crianças, que é apenas o primeiro triângulo, vão nascer nas próximas 6 décadas, né? exatamente. Então, olha só. Eles falam assim, tá, tudo bem, nós temos isso daqui, né? Isso daqui de pessoas vivas, que é a mesma quantidade de somente um triângulozinho, que são as crianças que vão nascer nas próximas 6 décadas. Mas olha, isso em comparação a todas as outras crianças que vão nascer nos próximos 800 mil anos, né? Então, eles não estão contando com a possibilidade de que a Terra vai ser destruída em algum momento, de que isso vai parar de existir e eles têm que continuar mantendo a sua existência na Terra. Então, a gente tem essa filosofia, né? É uma posição ética que se chama longoprazismo. Esse aqui também é um print do Wikipedia, eu gostaria que alguém lesse para a gente, por favor. Eu posso ler. Uhum. Longoprazismo. O longoprazismo, ou longotermismo, do inglês long-termism, é uma posição ética que prioriza a melhoria do futuro a longo prazo. O conceito importante no altruísmo eficaz e serve como motivação primária para os esforços para reduzir os riscos existenciais para a humanidade. Sigel Samuel, da Vox, resume o argumento-chave para o longoprazismo da seguinte forma: as pessoas do futuro importam moralmente tanto quanto as pessoas vivas hoje. Pode muito bem existir mais pessoas vivas no futuro do que existe no presente, ou que houve no passado, e nós podemos afetar positivamente a vida das pessoas do futuro. Essas 3 ideias juntas sugerem para aqueles que defendem o longoprazismo que é responsabilidade daqueles que vivem agora garantir que as gerações futuras sobrevivam e floresçam. Uhum. Obrigada. Como você poderia resumir isso para a gente? Para esses que creem, né, no longoprazismo, que defendem, é mais importante cuidar do futuro do que do presente. É importante, no presente, cuidar para o futuro. Então, vejo aqui que a consideração também do passado é pequena, o que importa realmente é o futuro. Garantir as gerações futuras. Uhum. Ok. Sim, eles dão muita importância a garantir a existência de gerações futuras, né? Só que o que acontece? Por exemplo, quando a gente está juntando dinheiro para alguma coisa, você vai juntar dinheiro para você ter um dinheiro no futuro, pensando no futuro, só que com isso você vai ter que também reduzir os seus gastos no presente, certo? Então, parece bastante legal a gente fazer certos investimentos para preservar e pensar nas pessoas que estão vindo diante de nós, mas, na verdade, o longoprazismo ele tem muitos problemas vinculados a ele, tá? Porque, embora esse Samuel da Vox ele diga que as pessoas do futuro importam moralmente tanto quanto as pessoas vivas hoje, na prática, né, a gente vai ver que a gente está passando por alto muitas pessoas que estão sofrendo hoje, que têm problemas hoje,
com a desculpa de não, a gente está fazendo aqui investimentos científicos caríssimos e coisas maravilhosas para as pessoas que vêm no futuro, que importam tanto com as pessoas que existem aqui no presente, né? Eu não sei se alguém estudou sobre isso ou gostaria de dar algum exemplo do que eu estou falando agora. Eu posso comentar? Pode. Eu acho interessante, né? Porque, de certa forma, a gente, sim, nós nos importamos, né, com o nosso planeta, o meio ambiente. É um dever nosso. A gente não pode simplesmente viver e atuar de uma forma como se não houvesse amanhã, né? Porque existe também essa posição, outro extremo, né? Eu lembro de pessoas do movimento, né, conservadores, que falam assim, o que importa, né? Esse mundo vai queimar, né? Então, essa história toda de proteção do meio ambiente, então, para quê, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como você diz, né, perder de vista, né, as nossas pessoas próximas, né, que são problemas que precisam ser resolvidos hoje e agora, não podem, a gente não pode perder de vista os problemas atuais, apenas com a desculpa que daqui a 800 mil anos, sei lá, esses problemas vão parecer muito miúdos, assim, né? Exatamente. Sem falar também que, por exemplo, você citou aí as pessoas que não, tipo, tudo bem, o mundo vai acabar e vamos usar o que tem o aquecimento global. Uma das posições que os longoprazistas têm com relação ao aquecimento global é a seguinte, de que, assim, as mudanças climáticas, como nós as vemos agora, elas não conferem um risco existencial para a humanidade, certo? Um risco existencial é aquele que coloca, que faz um risco para a extinção da espécie humana. Então, quais seriam as consequências da mudança climática como nós as vemos agora? A gente já teve até um estudo sobre isso, né? Inundações, né? Enchentes, queimadas. Com isso, a gente vai, por exemplo, frios extremos, então a gente vai ter pessoas desabrigadas, pessoas perdendo seus empregos, né? Pessoas perdendo a vida, êxodo, né, de pessoas de lugares que estão com escassez de alimento para outros lugares. Então, a gente vê muitas questões sociais, questões relacionadas à saúde, né, pessoas perdendo a vida por consequência das mudanças climáticas agora. Porém, o número de pessoas afetadas são ínfimos em relação a uma catástrofe global que mataria todo mundo. Então, para eles, tipo, essa mudança climática não é realmente importante, né? O que importa é a gente continuar seguindo a nossa vida, isso não... Essas pessoas que morreram nessa inundação, não tem problema nenhum. Essas pessoas que estão com fome, não tem problema nenhum. A gente tem que lutar por um futuro melhor. E a gente vê como isso também é uma desculpa para manter um sistema capitalista, né? Visando sempre o lucro. E não só isso, mas também tem outras razões pelas quais é um movimento muito capitalista. Oi? Posso dar um testemunho? De 2009, no Congresso, eu tive a oportunidade de ir no Fórum Clima, que foi a COP15, a COP15. Uhum. Eu tive a oportunidade de ir com a turma de estudantes, nós ficamos na conferência mesmo, a gente não entra, lógico, só os governantes, mas tem um Fórum Clima ao lado, onde a gente pode apresentar trabalhos e tudo. Então, o meu grupo, eu tenho uma marca ambientalista desde 2009, e na finalização do Fórum Clima da COP15, nós voltamos muito pessimistas,
Eu não sei se vocês ouvem muito a fala do Lula e da Marina, eles citam muito essa conferência que eu, tipo assim, eu tenho certeza que eu fui levada por Deus para ela, no momento que no Brasil pouco se falava, apesar de sempre teve aquelas coisas do Rio e tudo, mas eu acho assim, essa fala que diz, não isso e aquilo, isso é fake news, porque a ciência mesmo, né, a ciência robusta, os cientistas desta área já prevêem a realidade. Inclusive, eu tenho até uma foto, pena que eu não tenho como printar e mandar para vocês. A foto da época, o relógio, que eles falam que é o relógio do Apocalipse, né? Que é o significado do final do planeta mediante as coisas, não somente políticas, porque meio ambiente não é só plantar árvore, né? As coisas que acontecem, e os cientistas estão conscientes disso tudo, né? A gente é leigo da história, né? E, assim, essa fala toda disso, daquilo, é fala de fake news, porque a ciência mesmo sabe. E o Lula, nesse ponto, ele sempre defendeu essa bandeira. Pode não dar exemplo, mas defender a bandeira, ele e a Marina mais não, Marina mais... Eu sei porque eu moro ao lado e eu pertenço ao Partido Verde do Brasil, né? Eu pertenço. Então, o que eu estou te falando é que, em termos de ciência, não tem dúvida nenhuma. Se não fizermos alguma coisa, o planeta vai entrar em extinção. Agora entra a nossa fé, a gente acredita que Deus vai fazer alguma coisa. Entendeu? O que eu quero deixar claro para nós, membros do movimento, é que esse relógio é relógio científico. Se eu puder depois mandar para vocês, e depois vocês printarem para os nossos membros, entendeu? Ele é relógio científico, robusto, fonte segura, entendeu? O resto é balela, é fake news, que não é bem assim, Bolsonaro e os outros políticos fazem, isso aí é egoísmo do ser humano, é limitação, é negar a ciência, porque é fato. Só para não demorar muito, vou falar para vocês, eu tenho uma foto de 2009, em que eles fizeram o seguinte, na Dinamarca, todo mundo tem noção que lá é bem gelado, né? Eles colocaram um urso polar de gelo, né? Fizeram a arte, e era 15 de dezembro, eu estava lá. Ele tipo assim, ele pingava, assim. Então, assim, nunca tinha se visto, em 2009, um dezembro tão quente na Dinamarca. Então, gente, contra fatos, não há argumento. Entendeu? Então, é isso que eu queria só mostrar para vocês. Se vocês quiserem, eu mando as fotos para vocês, porque eu tenho certeza que Deus me levou por aquele projeto lá em 2009. E agora se fala muito, porque realmente... E aí, quando voltamos no avião, eu voltei ao lado do presidente da Sabesp. Eu sou abelhuda mesmo, viu? E os estudantes também, com uma professora lá, tal, nós voltamos em clima fúnebre, pessimismo, porque ninguém fazia nada. E na Europa, naquela época, eu preciso falar isso para vocês, não saiu no Jornal Nacional. O Jornal Nacional melhorou muito esses últimos 10 anos. Tinha um hot dog assim na Europa, na França, em vários lugares, a fala do Lula junto do Obama. E nessa época, o Lula, ele melhorou tanto a imagem dele, porque ele disse uma frase, ele falou assim, só um anjo para resolver este problema. E no Brasil ninguém falou isso, mas eu estava lá e ouvi, e o Obama aplaudiu o Lula por isso. Então, Alexa, saibamos... Obrigada pelo seu testemunho. Se vocês quiserem, eu mando para vocês as fotos, isso, tá? Isso, manda para a gente Obrigada. as fotos, tá bom? Obrigada então, pela oportunidade. É verdade isso que você disse, pela ciência, né? Não tem como a gente lutar e argumentar contra termômetros, enfim. Só que o que eu quero dizer é que para esses longoprazistas, mesmo com a perda de pessoas, mesmo com mortes, com fomes, enchentes, isso não é importante para eles, por quê? Por causa disso daqui, né? Olha só,
Ah, tá, morreram 10 milhões de pessoas. Ah, não importa, olha o tanto de gente que vai nascer aqui. A gente tem que se preocupar com essas pessoas que estão por nascer, né? Lara, Liz. O que eu acho interessante desse pensamento também é que com a crise ambiental, as pessoas que ficam mais à mercê, né, de sofrerem, de morrerem, de perderem tudo, são as pessoas mais vulneráveis, porque as pessoas, né, que defendem o longo prazismo, elas têm mais recursos e podem sofrer com alguma coisa ou outra, mas elas têm possibilidade de irem para lugares mais seguros, de buscarem abrigo, enquanto a maioria do mundo que está em uma situação de vulnerabilidade é quem vai sofrer realmente, né? É verdade. Tem pelo menos recursos para lidar com isso, né? Porque o argumento era de que, tudo bem, essas enchentes, essas coisas, elas acontecem nesses países pobres, só que a gente viu o impacto também, que isso também tem acontecido, por exemplo, nos países ricos da Europa e tal. Então, só que as pessoas ricas têm mais recursos para lidar, tipo, minha casa de praia, voou o telhado, tudo bem, vamos ter que reconstruir outro. Então, para a gente ter uma noção do que a Lara estava falando aqui, sobre os recursos que essas pessoas têm, olha só as pessoas que fazem parte dessa visão de mundo longo-prazista, né? A gente tem aqui o Elon Musk, que ele tem um patrimônio aqui de 234,9 bilhões de dólares, né? Tem vários filhos, e ele, inclusive, tem essa... acho que o microfone de alguém está aberto, vou pedir para vocês prestarem atenção para ver se alguém está com o microfone aberto, tá bom? Desligar, por favor. Tem diversos filhos, porque ele acredita que os CEOs, as pessoas inteligentes e ricas do mundo, que têm acesso a boa educação e genes maravilhosos de inteligência, tem que ter muitos filhos, né? Para que essas pessoas tenham representatividade no nosso mundo futuro, né? A gente tem aqui o Peter Thiel, que ele é um empreendedor estadunidense, cofundador do PayPal, também tem um patrimônio líquido de 4,8 bilhões de dólares. A gente tem aqui mais algumas pessoas, como o Samuel Bankman-Fried, que ele era fundador da FTX, né? Que era uma corretora de criptomoedas. Houve um problema com essa corretora de criptomoedas, mas também muito ativo no longo prazismo e também no altruísmo eficaz, que é a filosofia que está por trás e que deu origem ao longo prazismo. A gente tem o Ian Talley, que ele é também um cara bilionário, né? Aqui, um programador de computador bilionário estoniano, que participou do desenvolvimento do Skype. A gente tem aqui o Mark Andreessen, que ele foi também um superbilionário. Enfim, a gente tem essas pessoas que estão financiando esse movimento. Deixa eu ver aqui no chat o que vocês colocaram. Tá. Então, aqui mais uma vez, tem aqui mostrando que é um risco existencial para eles, o que é considerado um risco existencial, né? Que é uma ameaça de destruição do potencial de longo prazo da humanidade, não pontualmente agora, né? Que causaria uma extinção humana ou um colapso social permanente, certo? Então, eles estão para prevenir esse tipo de coisa, não coisas menores, coisas bobas, enfim. Por exemplo, guerras e tal. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco da leitura desse texto que eu encontrei na internet, né? O longo-termismo, a preocupante filosofia que dominou o Vale do Silício. Foi escrito por Júlio César de Araújo. Eu vou precisar de 4 voluntários para lerem. Eu vou pedir para vocês levantarem a mãozinha no chat, ou levantarem a mão, para a gente ir lendo esse texto juntos, tá? Não vai ser tudo, mas vamos ler. Larinha, começa para a gente, por favor, tá? Então. No livro What We Owe to the Future, 2022, em tradução livre, O que devemos ao futuro, escrito pelo filósofo William MacAskill,
professor associado de filosofia na Universidade de Oxford, o long-termism, longo-prazismo, aparece como uma ideia de que devemos influenciar de maneira positiva o futuro distante como uma prioridade moral fundamental do nosso tempo, e que não está apenas baseado nos esforços para reverter as mudanças climáticas ou evitar pandemias. Os seres humanos devem garantir que a civilização se recupere se entrar em colapso, que seja contrariado o fim do progresso moral e que sejamos preparados para um planeta onde os seres mais inteligentes são digitais, não humanos, ou seja, implicando na dominação da inteligência artificial. Continua? Pode continuar. O longo-prazismo, que tem um pouco de filosofia e também de credo ético, foi, em parte, criado por professores da Universidade de Oxford, como MacAskill, e liderado pelas gigantes de tecnologia que dominam o Vale do Silício, na Califórnia. A crença pede que as pessoas olhem 1000 anos para frente e para todos os habitantes que podem nascer em uma humanidade que vive próspera no futuro. Vamos continuar. O problema é que esta ideia está associada aos gênios e gigantes tecnológicas, como se estes fossem responsáveis por salvar o mundo, reforçando a ideia de que os poderosos vão salvar a todos. Essa presunção de poderio e alucinação apocalíptica estão incrustadas na medula espinhal do longo-prazismo, levantando questionamentos sérios sobre a ideia do que é melhor para todos. Para continuar? Tem algum comentário até aqui? Senão a gente vai seguir, tá? Pode continuar, Pedro, por favor. Ok. O problema é que essa ideia está associada aos gênios e gigantes tecnológicas. Abaixo. O longo-prazismo nasceu da filosofia e movimento social do altruísmo eficaz, que aplica evidências e razão para determinar as forças mais eficazes de beneficiar os outros, encorajando as pessoas a considerarem todas as causas para atuar de maneira que traga um maior impacto positivo. Só um comentário aqui sobre o altruísmo eficaz. Ela traz um exemplo, né, de, sei lá, um grupo de pessoas que juntam dinheiro para ajudar, para fazer alguma coisa boa para crianças com câncer, por exemplo. Tipo, vamos juntar dinheiro para mandar essa menina para a Disney, ela está com uma leucemia, ela é uma criança, então ela vai ter um momento bom na vida dela e tal. E eles nunca que vão ajudar uma pessoa assim, porque eles preferem pegar esse dinheiro e não, vamos comprar mosquiteiros para levar para o terceiro mundo para impedir que uma grande pandemia aconteça e que mate todo mundo, sabe? Então, o altruísmo eficaz, ele vai definindo as coisas que são mais importantes, né? Eu não vou entrar muito nisso, porque eu só me retive as 3 primeiras apresentações da Terry, mas basicamente isso. A gente sabe o que é melhor, a gente está decidindo o que é melhor, e as pessoas que estão decidindo o que é melhor são essas pessoas super riconas, esses gênios das gigantes tecnológicas. Pode ir, Pedro. É como você considerar se deve dar dinheiro para um desabrigado ou para uma organização que ajuda pessoas em situação de rua. É sobre a importância de ser inteligente sobre onde e como ajudarmos o próximo. A partir do momento em que o altruísmo eficaz se enraizou na Universidade de Oxford, rendeu organizações como o Center for Effective Altruism, angariando pelo menos 46 bilhões em financiamento para a causa. Exato. Então, olha a quantidade de dinheiro que é posta nisso, né? E eles também vão influenciar pessoas para que elas ganhem a maior quantidade de dinheiro possível, que trabalhem nessas grandes empresas para poder financiar isso. Tá. Vocês conseguem enxergar algum problema no que a gente leu até agora?
para mim, mais um comentário, não sei se é realmente o problema, mas assim, eu vejo um pouquinho, vou dizer assim, eu acho que Deus é longo prazista de uma forma diferente. Para eles, né, o que tem maior valor é a possibilidade de mais pessoas viverem no futuro, existirem, digamos, deixando atrás, eu acho, a existência dos que estão hoje. Para mim, no caso, Deus é mais assim, ele se preocupa, ele também é longopracista no sentido de que ele vê o futuro de uma só alma na eternidade. Isso que realmente para ele ficaria num gráfico algo imensurável também. Então, não é a questão da hipotética existência de pessoas no futuro, mas da realidade de hoje, de pessoas que já existem e que podem ser salvas. Falando assim, num termo muito cristão. Mas pensando no texto, o que eu achei, que até ele colocou ali, é que a salvação está nesses ricos, poderosos, privilegiados, e eles sabem como solucionar e como garantir o melhor rumo para o planeta, né? Eu acho que isso é bem problemático. Sim. É interessante que o Pedro encontrou uma coisa em comum. O que a gente tem que lembrar é que a gente está estudando um movimento dentro do ateísmo e que o ateísmo está dentro do espiritualismo, que o espiritualismo está dentro daquele domínio do dragão e que o dragão está dentro de Babilônia, e que Babilônia é uma contrafação do reino de Deus. Então, a gente precisa fazer uma comparação e contraste para entender de que, sim, nós precisamos de pessoas que financiem a obra, de certa forma. Nós precisamos também de pensar no futuro de várias pessoas, mas a gente também tem que encontrar contrastes, né? De entender que 10 milhões de pessoas fazem diferença para Deus? Fazem. Inclusive, Ellen White, né, fala de que se fosse somente uma alma por quem Jesus tivesse que morrer, ele faria isso, faria o seu sacrifício. Então, ele consegue enxergar o valor de cada pessoa, sem falar que Deus, ele nos ensina através de parábolas, e ele fala, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Então, se a gente não consegue amar as pessoas que estão no nosso planeta hoje, enxergar os problemas sociais que nós temos, né? Trabalhar com essas pessoas, mesmo que pareça um número pequeno, como é que a gente realmente estará se preocupando com as pessoas que estão por vir, que ainda não existem, né? Gabriel. Oi, o que estava pensando é que esse longo-prazismo, ele se insere também num modelo, né? Não apenas daqui para frente, não para o futuro, mas também para o passado. Tá? A gente, assim como nós, né, cristãos do movimento, a gente procura, né, nos localizarmos numa linha de tempo. Ateístas, cientistas também fazem isso, não? E eles têm encontrado o modelo da evolução. Tá? Eles usam prazos extremamente grandes, né? A gente fala em termos de 66 milhões de anos, etc. Né? Então, essa comunidade cientista, né, eles não apenas assim alguns doidos que querem, sei lá, não sabem o que fazer com dinheiro e querem fugir para o Marte, né? É todo um modelo de pensamento por trás disso, né? Eles têm teorias muito bem fundadas e elaboradas, tá? Eles entendem que a humanidade, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 45, entrou numa nova era, né? Que eles chamam de antropoceno, né? Que realmente é um ponto de inflexão, assim eles chamam, né? Se a gente não cuidar, vamos dizer, dos nossos recursos e etc., que vai levar mais uma vez a uma extinção, como já houve lá quando morreram todos os dinossauros, etc. Então, toda essa motivação por trás de, vamos dizer,
fazer esse desenvolvimento tecnológico e tal, ele é baseado no modelo, numa proposta, né, de entender o que a humanidade faz aqui neste momento agora, né? Qual o papel deles, né? Então eles buscam sentido de uma certa forma e querem, vamos dizer, fazer o certo dentro da visão, da cosmovisão deles, assim. Sim. E na sua interpretação do passado, né? Exatamente, isso tem a ver com a cosmovisão deles. Só que a gente também vê como, por exemplo, isso é uma maneira deles se auto-justificarem, assim como para buscarem como um alento, né, de que eu sou moralmente correto, né? Eu tô assim como os habitantes de Babel, porque eles, né, eles estão negando a essas pessoas que estão sofrendo agora, dizendo que estão fazendo investimentos para as pessoas do futuro, se sentem bem com isso e se justificam mesmo sendo negligentes com as pessoas que estão em sofrente hoje. Então, eles não estão... Tipo, se a gente fosse ver, né, realmente, o que Deus espera que nós façamos como pessoa, isso estaria errado. Mas eles estão se sentindo bem porque eles têm uma crença de que tem que olhar para as pessoas do futuro e não para as pessoas do presente. Tudo isso de acordo com, igual você falou, com a cosmovisão que eles têm, né? Eles se justificam nisso. Deixa eu ver aqui. Pedro, já que você é o nosso leitor, eu vou pedir para você ler esses 3 últimos parágrafos, por favor. Tudo bem. O problema é, aí, né? O problema é que o longo-prazismo é utópico e construído no pensamento cultuado pela elite, ignorando de maneira sistemática a pobreza, opressão e sofrimento da humanidade. Na porção extrema da filosofia está a ideia de que os fins justificam os meios, uma falácia moral muito utilizada na história para tentar minimizar a destruição já causada pelo ser humano pelo próprio bem, pensando em um futuro melhor. Por esse ângulo, está tudo bem se para ver um futuro brilhante seja necessário a morte de milhões. Como parte desse intelectualismo, o longoprazismo aparece na literatura como uma obsessão numérica, se apresentando em um monte de taxas e estatísticas sobre o futuro da humanidade como forma de querer estrategiar o melhor possível nossos passos, fazendo o que for necessário para chegarmos lá. Não é para menos que a mídia criticou fortemente o movimento e o classificou como eticamente incorreto. Sim. Então, que relação vocês encontram, né, com Babel, tudo isso? Uma coisa que Sim. é interessante é o ponto de que eles classificam qual é o problema e todo o resto perde a relevância de alguma forma tão grave para realmente priorizar isso. Ou seja, se a gente pensar em sexismo, em misoginia, em homofobia, em racismo, esse não é a grande questão, porque essa não é a ameaça que vai acabar com a humanidade. Então, perde a relevância desses problemas que a gente entende que devem ser lidados hoje, né? Porque a preocupação é com o futuro. Totalmente. Esse movimento, foi bom você ter falado também sobre racismo, sobre sexismo, enfim, que esse movimento é um movimento extremamente branco, elitista, masculino, né, ateu. E uma das coisas que a Tess que ela falou, quando a Tess, né, mesma filha, quando ela estava fazendo os Vespers, falando sobre o novo teísmo, era como eles eles rejeitavam tudo que teria a ver com emocionalidade, viam o movimento feminista como uma religião, enfim, e se apegavam muito ao que é racional e masculino.
E esse movimento de longoprazismo, ele está baseado em estatísticas, em dados e em cálculos matemáticos, né? Então, a gente vê aí como tem a ver com o que a Lara disse, né? Que é esse engano para o nosso tempo. Alguém tem mais algum comentário? Pedro? Eu acho que alguém já falou, mas o dilúvio, a Torre de Babel é a mesma coisa, né? É a elite que ia se salvar na hipotética inundação futura. Isso, exatamente. Quem que ia ficar em cima, né? Quem que ia ficar embaixo? Exatamente. Então tá. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro até aqui. Então, essa foi tipo uma revisão, né? E tocando aprofundando em alguns pontos, deixando mais superficial alguns outros dessas 3 primeiras apresentações. Está aberto para se mais alguém quiser fazer uma revisão sobre os outros, vai ser muito bom, né? Escutar vocês. E por hoje é só. E vamos orar, então, para terminar? Oremos. Nosso querido Senhor, muito obrigado, meu Deus, por toda a instrução que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Pai, por essas pessoas que se levantam e que têm estudado e que têm percebido as coisas que têm acontecido no mundo e de quem nós aproveitamos muito, Senhor, desses estudos, que nós também possamos ser essas pessoas que estudam, que são atentas, que ouvem e que dão a importância correta às mensagens que o Senhor tem nos dado, para que nós não pereçamos em escuridão, mas que nós tenhamos luz suficiente até o final e que nós também possamos ajudar uns aos outros, né, com as decisões que nós vamos tomando. Querido Senhor, obrigada por esse estudo, obrigada pela manhã, obrigada pelas pessoas que estão aqui. Eu te peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê um sábado feliz e agradável na tua presença. No nome de Jesus, amém.